Fanservice. Tem gente que ama, tem gente que odeia. E tudo isso é uma grande bobagem. Bom, já tem muito tempo que tem uma discussão por causa de fanservice. E essa discussão se tornou mais relevante recentemente por causa do filme do Mario. Do filme do Mario Bros. E o que acontece? Eu já tinha falado isso em outro vídeo. A crítica odiou, o público amou. E uma das questões centrais é o fanservice. Algumas críticas falando que o filme tem que ser completo em si só, ele não pode ficar fazendo referência a outras coisas. O filme tem que ser um produto finalizado em si só. E isso é uma tremenda de uma bobagem. Todo filme, qualquer arte de forma geral, ela faz referência a alguma outra coisa, né? Ela está inserida em algum contexto. Então é só a gente pegar qualquer obra, seja um quadro, seja um livro do passado, né, de 300, 400 anos atrás, simplesmente não consegue entender o livro, entender a obra de arte, se você não souber o contexto que aquela arte está inserida, com raríssimas exceções. Então assim, fanservice é bom? É. Ninguém tem dúvida que fanservice é uma coisa muito boa. Basta a gente ver os primeiros filmes, as primeiras adaptações de jogos de videogame para os filmes. Quem se lembra da franquia de Resident Evil, da adaptação de Street Fighter, sabe que aquilo lá ficou tenebroso, porque você pega Resident Evil, por exemplo, o diretor fala assim, ó, nós vamos fazer um filme falando de zumbi que vai chamar Resident Evil, porque não tinha referência nenhuma aos jogos, né? A pessoa que fez o filme resolveu abandonar toda a essência dos jogos e fazer uma história totalmente à parte. A mesma coisa em Street Fighter. É péssimo, né? Então, felizmente, a indústria do cinema aprendeu isso e os filmes que a gente tem visto agora, Mario é um exemplo disso, Uncharted também, The Last of Us, tem uma ou outra liberdade artística lá, mas a história agrada muito aos fãs, ela vai muito dentro daquilo que as pessoas que jogaram os jogos esperam, e isso sim é uma coisa muito boa. Agora, tem um outro lado também, que é o seguinte, Mario Bros, o filme, é um filme para criança, é um filme que ele é diferente de alguns outros filmes da Pixar, por exemplo, que tem uma linguagem universal, tem uma mensagem universal. Falei de Gato de Botas 2 há pouco tempo. Não tem nada de errado com isso. É ok, beleza, o público foi a criança. A Nintendo, ela tem essa tendência, assim. Você pega, por exemplo, a Sony, ela investe em jogos para todas as faixas etárias. Agora, a Nintendo, ela realmente foca muito nas crianças. E no filme não é diferente. Agora, adulto falando que amou o filme, que chorou ouvindo a música, que fanservice valeu a pena, que foi uma experiência sensacional. Gente, não dá. Não dá também pra gente achar só porque tem fanservice que tá tudo resolvido ali. É uma coisa que acontece muito também nos filmes da Marvel. A gente falando que amou, que não sei o que, só por causa que tinha muito fanservice lá. Gente, nostalgia é bom, é maravilhoso? É, mas ela não resolve o problema dos filmes. Ela não é tudo. Então, assim, o filme do Mario é muito legal, quebrando recorde de bilheteria, é um filme maravilhoso para criança e é um filme divertido de você ir ver com seu filho. Agora, é um filme para adulto, que adulto vai amar porque tem a musiquinha lá, tem várias referências ao jogo? Não. Eu tenho visto muita gente falando como se fosse a sétima maravilha do mundo por causa dos fanservice. Não faz sentido. A gente precisa ser de fato verdadeiro e falar de fato o que a gente sente. Não tem como uma pessoa de 40 anos falar que amou Mario Bros, que foi o filme, assim, da vida, porque controlar muitos fanservices e ouviu a musiquinha do Mario e lembrou, uai, tá doido, gente. Você pode gostar disso, agora, você chorar por causa disso, tá demais.